Olá pessoal, tudo bem? Então, o que o 101 tem a ver com investimentos? O seguinte, aqui na América do Norte, o código 101 ou 101 representa o código no módulo introdutório de qualquer disciplina. Ou seja, estamos aqui hoje no nosso Investindo 101 ou Investindo 101 na nossa turma introdutória de Investindo em Dólares. Nós vamos explicar o porquê nós devemos investir, o porquê nós devemos proteger o nosso patrimônio e o porquê nós devemos fazer com que ele cresça. E, obviamente, explicar como que nós vamos fazer tudo isso. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Bom, vamos ver como é que foi a nossa jornada aqui até agora? Depois de ter trabalhado bastante e ter abdicado de alguns gastos supérfluos, você agora tem um dinheirinho guardado. E agora, esse dinheirinho que estava separado é o seu patrimônio. Você agora tem um verdadeiro dilema, que é proteger e fazer esse patrimônio crescer. Para que ficar na dúvida se a gente pode ter o melhor dos mundos? Vem comigo que eu vou te ajudar nessa jornada. Meus parabéns, você conseguiu acumular o seu patrimônio. Bom, agora você tem duas preocupações com ele, que agora são proteger o seu patrimônio e fazer com que ele cresça. Mas por quê? Acontece que o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo, certo? Vamos lá. Quer dizer então que se eu pegar o meu dinheiro e colocar debaixo do colchão, quando eu for precisar usar, eu vou ter menos dinheiro que eu coloquei? Não é assim que funciona. Deixa eu trazer um exemplo mais claro para que todo mundo entenda. Quando você foi a última vez no mercado e comprou uma lata de azeite, agora a gente está em agosto, todo mundo falando que o ano já está acabando. Quando vier agora o final do ano e que você for comprar a sua lata de azeite para o período de festas, você vai pagar mais, menos ou a mesma coisa que você pagou da última vez? Acredito que mais, certo? Isso é por causa da inflação. Agora, imagina tudo que você vier a comprar quando for se aposentar. Inflação, gente, é um fenômeno global, não é só do Brasil. O Brasil tem ainda algumas complicações a mais. Quer dizer então que tem inflação em dólar também? Sim, tem. O dólar não é perfeito. Agora vamos ver as diferenças entre a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Bem, só para trazer um pouco de contexto, eu morando aqui no Canadá, praticamente 10 anos, quando eu cheguei aqui que eu falava de inflação, de inflation, ninguém entendia que palavra era essa. Eu achava que eu estava falando errado, mas eu vi que é o seguinte, as pessoas aqui não estavam acostumadas a isso. A, a taxa de juros, a inflação sempre foi muito baixa aqui. Então eles se referiam a isso, a cost of living. Eles nem utilizavam a palavra inflação, né? E o Brasil sempre teve taxas de juros muito altas. Bom, o Banco Central americano, o chamado Federal Reserve, ou Fed, ele tem por objetivo buscar metas de inflação de 2% ao ano apenas. Enquanto isso, o Banco Central brasileiro tem por objetivo 3% de taxa de inflação, 50% a mais. Mas calma, ele ainda tem uma banda de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, né? E praticamente quase todo ano a gente tem a inflação no seu limite superior, 4,5%, com 2 mais do que o dobro. Bom, você entendeu agora que a inflação ela corrói, né, o poder de compra. E aí você tem agora a velocidade com que isso acontece. Vamos fazer umas continhas para a gente ilustrar essa diferença? Pessoal, vem comigo aqui para entender melhor como que a inflação causa correção no nosso poder de compra ao longo do tempo. Vamos comparar aqui a inflação lá dos Estados Unidos. Eu acabei de falar para vocês que o Fed tem por objetivo atingir o limite de 2% ao ano da taxa de inflação e como que, no exemplo aqui, do ano zero, a gente começando com 10 mil dólares, né? Ao final do ano 1, a gente tem a perda de 196 dólares, no ano 2, 192 e assim sucessivamente, até que no final de 10 anos, a gente tem os nossos 10 mil dólares transformados em apenas 8.200 dólares. Vamos ver agora como é que fica isso aqui no caso brasileiro, que a gente tem uma taxa de inflação de 4,5%, considerando os mesmos 10 mil. No caso reais, eu estou mantendo a taxa de câmbio entre os dois países igual.
não está havendo nem valorização nem desvalorização da taxa de câmbio, correto? Vamos ver somente como a inflação corrói o nosso poder de compra, certo? Tendo os mesmos R$ 10.000 no ano zero, aqui já no ano 1, a gente viu uma queda de R$ 430 no nosso poder de compra. E como que isso vai se passando ao longo dos anos, certo? No nosso ano 2, a gente já tem quase R$ 1.000 de perda de poder de compra, certo? Ano 3, ano 4, ano 5, até que no final de 10 anos a gente tem uma perda de quase 50% do nosso valor de compra, dos nossos R$ 10.000 iniciais, certo? E comparando o somatório da perda de poder de compra entre o que a gente tinha nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vê que nos Estados Unidos a gente tem uma perda de $1.700, né? Quase 1.800, e no real a gente tem uma perda de R$ 3.500. Se a gente for comparar um com o outro, a gente tem uma perda de quase o dobro do valor do poder de compra, né? 3.500 e 1.700. Bom, você entendeu agora por que proteger o patrimônio e como fazer da maneira correta, que é proteger o seu patrimônio em dólares. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer com que ele cresça agora? Primeiramente, o porquê. Simples. O que a gente vai precisar quando for usar o nosso patrimônio, quando se aposentar, a gente vai ter mais despesas e menos receitas. Por isso que ele tem que crescer, né? Eu, durante esses meus 20 anos de experiência em mercado financeiro, uma coisa que eu já ouvi, que eu sempre ouço, e ouvi muito, é: ah, eu não jogo em bolsa de valores, não. Bom, eu trago para vocês uma frase do Robert Kiyosaki, o autor best-seller do livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala o seguinte: jogo é quando você não sabe o que você está fazendo. Jogo é quando você coloca o dinheiro em alguma coisa e reza para que isso dê certo, né? Então, eu vou trazer para vocês, só para simplificar, duas alternativas. Seu amigo, Zé das Couves, está sempre te pedindo dinheiro emprestado, cismou de abrir um negócio. Ele ouviu que pet shop dá muito dinheiro, mas ele nunca teve um negócio na vida dele. Ele mesmo tem medo de cachorro. Como é que ele vai dar certo nisso? Ou então você pode ser sócio de uma grande empresa global, que ela tem os melhores funcionários que vão continuar fazendo com que ela dê dinheiro cada vez mais. Talvez você esteja utilizando os serviços de uma delas para estar me ouvindo nesse momento agora. Google, YouTube, Amazon, Apple, né? Diante desses dois cenários, qual deles mais se parece com o jogo? Quando você compra uma ação nos Estados Unidos, você está comprando um pedacinho de uma grande empresa global. E o melhor, não precisa começar com muito dinheiro. Você pode comprar uma única ação, ou até mesmo uma fração dessa ação. A partir daí, participa tanto da valorização da empresa quanto da parte dos lucros que ela distribui. Pessoal, hoje nós falamos nessa nossa primeira aula introdutória de por que investir, por que proteger e por que fazer nosso patrimônio crescer e como fazer tudo isso. Bom, deixe aqui nos comentários quais assuntos que você quer ouvir nas próximas aulas. Na próxima aula eu vou estar falando sobre os riscos e retornos envolvidos nesse processo. Para quem esqueceu, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você saiba quando eu vou postar os próximos vídeos. E para quem não me segue lá no Instagram, por favor me siga no @DollarWiseClub. Né? Muito obrigado, até o próximo vídeo.